Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre vou te amar. Olá! Antes de começarmos essa história que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo seu nome e de onde você está nos acompanhando. E se você ama histórias que emocionam de verdade, inscreva-se no canal agora, porque essa narrativa vai mexer com seus sentimentos do começo ao fim. Vamos lá? Milionário no hospital pediu para ver a babá. E suas últimas palavras paralisaram todos o pedido impossível. O silêncio na ala VIP do Hospital Samaritano em Belo Horizonte era tão denso que parecia absorver até os pensamentos. Naquele corredor de paredes brancas e piso reluzente, onde o aroma de antisséptico misturava-se com flores caras enviadas por executivos e políticos, 3 médicos se entreolhavam com expressões de perplexidade absoluta. Doutor Henrique Tavares, cardiologista renomado, que já havia atendido presidentes e celebridades internacionais, segurava o tablet com as últimas análises de Vicente Drummond. Os números não mentiam. O empresário de 62 anos, dono de uma das maiores redes de supermercados do Brasil, tinha no máximo 48 horas de vida. Um infarto massivo havia devastado grande parte de seu coração 3 dias antes. E agora, mesmo com toda a tecnologia disponível, o órgão simplesmente estava desistindo. Ele está pedindo o quê? A voz da doutora Cecília Andrade saiu quase como um sussurro incrédulo. A babá. Henrique repetiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele fica repetindo esse nome sem parar. Chamem a babá. Preciso ver a babá antes de ir. São praticamente as únicas palavras coerentes que ele consegue dizer. Do lado de fora da UTI, no amplo corredor revestido de mármore importado, a família Drummond ocupava todo o espaço como se fosse um território conquistado. Patrícia Drummond, a esposa de Vicente há 28 anos, estava impecavelmente vestida em um conjunto Chanel cinza claro. Seus olhos secos, por trás dos óculos escuros Dior, mesmo dentro do hospital. Ao seu lado, os 2 filhos do casal. Bruno, de 26 anos, um advogado formado pela USP, que mal disfarçava sua impaciência em resolver questões da herança, e Amanda, de 23, que alternava entre mensagens no celular e lágrimas performáticas. Babá! Patrícia praticamente cuspiu a palavra quando o doutor Henrique a informou do pedido insistente do marido. Que babá? Nossos filhos nunca tiveram babá? Sempre tivemos governantas profissionais, educadoras com diplomas europeus. Meu marido está delirando. Senhora Drummond, doutor Henrique escolheu as palavras cuidadosamente. Seu esposo está lúcido. Os delírios provocados pela medicação cessaram há 12 horas. Ele está consciente e determinou que essa pessoa específica precisa estar aqui. Inclusive recusou assinar os novos documentos que o senhor seu filho trouxe até que essa babá seja encontrada. Bruno deu um passo à frente, seu maxilar tenso. Doutor, meu pai construiu um império. Ele tem propriedades em Lisboa, Miami e Dubai. Existem decisões urgentes a serem tomadas, procurações a serem assinadas. Não podemos perder tempo procurando alguém que provavelmente nem existe. Existe. A voz rouca de Vicente ecoou através do interfone conectado ao quarto. Todos se viraram abruptamente. O empresário havia apertado o botão de comunicação com uma das mãos trêmulas. Helena existe. E eu não assino nada. Não digo nada mais, até que alguém encontre Helena Furtado. Ela morava na Vila Operária, em Contagem. Encontrem ela. O bip do monitor cardíaco acelerou perigosamente, e Dr. Henrique fez um gesto urgente para que a equipe entrasse no quarto. Mas antes que a comunicação fosse cortada, Vicente sussurrou mais uma coisa, tão baixo que apenas o microfone sensível captou. Digam que é sobre o Miguel. Parte 1.
A busca. 6 horas depois, enquanto o sol de dezembro castigava as ruas de Belo Horizonte com seu calor implacável, um Ford Ka branco percorria lentamente as ruas estreitas de Contagem. Ao volante estava Marcelo Ferreira, o motorista particular da família Drummond há 15 anos, um homem de 40 e poucos anos com olhos gentis e uma postura que revelava décadas de serviço discreto. Patrícia havia finalmente cedido. Não por compaixão ou curiosidade, mas porque o time de advogados da família alertou que, caso Vicente morresse sem assinar os documentos de transferência patrimonial atualizados, uma parte considerável dos bens poderia ficar congelada em inventário por anos. Era mais prático encontrar essa tal Helena e acabar logo com aquilo. A Vila Operária era um labirinto de casas modestas, pintadas em cores desbotadas, varal estendido de uma janela à outra, crianças descalças jogando bola em terrenos baldios. Marcelo parou o carro em frente a um bar onde alguns homens jogavam dominó sob uma mangueira antiga. Com licença, senhores, ele se aproximou com respeito. Estou procurando uma senhora chamada Helena Furtado. Disseram que ela mora por aqui. Um dos homens, de bigode grisalho e camisa de time de futebol desbotada, olhou Marcelo de cima a baixo, avaliando o uniforme impecável e os sapatos engraxados. Dona Helena? Todo mundo conhece Dona Helena. Ele apontou para uma rua perpendicular. Terceira casa depois da esquina, a azulzinha com portão de ferro. Mas ela não tá lá não. Essa hora ela tá no centro comunitário, dando aula de alfabetização para os adultos. Faz isso há uns 20 anos, toda segunda, quarta e sexta. 40 minutos depois, Marcelo estacionava em frente ao centro comunitário Nossa Senhora Aparecida. Um prédio simples com paredes pintadas por crianças em tons de amarelo e verde. Através da janela aberta, podia-se ouvir uma voz feminina, suave mas firme, ensinando sílabas. Muito bem, seu Benedito. Caçá. Agora vamos juntar com menino. Casa do menino. Viu como você consegue? Marcelo entrou discretamente. A sala tinha cerca de 15 alunos, todos adultos entre 40 e 70 anos, sentados em carteiras escolares infantis. Claramente o que estava disponível. Na frente, escrevendo no quadro negro com giz branco, estava Helena. Ela tinha aproximadamente 58 anos, cabelos castanhos já bem grisalhos, presos em um coque simples. Usava uma blusa floral modesta e uma saia até os joelhos, sandálias gastas, mas limpas. Seu rosto era comum, sem traços marcantes, mas havia algo em seus olhos castanhos, uma profundidade, uma gentileza que parecia irradiar mesmo à distância. Professora Helena? Marcelo chamou suavemente quando ela notou sua presença. Sim? Ela sorriu, aquele sorriso automático de quem passa a vida ajudando outros. Posso ajudar? Se você quer se matricular nas aulas, é gratuito. Começamos do zero. Não, senhora. Eu preciso falar com a senhora sobre uma situação urgente. É sobre Vicente Drummond. A cor drenhou do rosto de Helena instantaneamente. O giz escorregou de seus dedos e se espatifou no chão, fragmentando-se em pedaços brancos. Ela se apoiou na mesa, os joelhos parecendo fraquejar. Vicente. Ela repetiu o nome como se fosse uma oração ou uma maldição. Talvez ambos. O que aconteceu com ele? Ele está no hospital, senhora. Infarto grave. Os médicos dizem que ele tem pouco tempo e... Ele está pedindo pela senhora. Insistindo, na verdade. Recusa-se a fazer qualquer coisa até vê-la. Helena fechou os olhos. Uma lágrima solitária deslizou por sua bochecha e ela a limpou rapidamente com as costas da mão. Os alunos observavam, confusos, sentindo que algo importante estava acontecendo. Desculpem, Helena disse para a turma, sua voz tremendo. Vou precisar cancelar a aula de hoje. Algo muito importante surgiu. Continuaremos na quarta-feira. Enquanto os alunos saíam, murmurando entre si,
Helena pegou sua bolsa de pano surrada, aquelas que se vendem em feiras por R$ 15, e virou-se para Marcelo. Quanto tempo ele tem? Os médicos não sabem ao certo. Horas, talvez um dia. Helena respirou fundo. Então vamos, mas preciso passar em casa primeiro. Tem algo que preciso levar. No caminho, dentro do carro silencioso com ar-condicionado, que contrastava brutalmente com o calor sufocante da rua, Marcelo observava Helena pelo retrovisor. Ela estava sentada no banco de trás, as mãos entrelaçadas sobre o colo, olhando pela janela, mas claramente vendo outro tempo, outro lugar. A senhora conhece o Sr. Drummond há muito tempo? Marcelo finalmente perguntou, sua curiosidade vencendo a discrição profissional. Helena levou um momento para responder. 35 anos. Desde que ele tinha 27 e eu 23, sua voz era distante, carregada de memórias. Eu cuidei do filho dele. Do Bruno ou da Amanda? De nenhum dos dois. Helena virou o rosto e Marcelo viu através do espelho que havia algo de profundamente triste em sua expressão. Do Miguel. Marcelo franziu a sobrancelha. Em 15 anos trabalhando para os Drummond, nunca havia ouvido esse nome. Ia perguntar mais, mas Helena já indicava sua casa. Um sobrado pequeno e bem cuidado, pintado de azul claro, com vasos de flores na janela. Pode me esperar? 2 minutos. Ela entrou e saiu rapidamente, trazendo consigo uma caixinha de sapatos amarrada com barbante vermelho. A caixa era velha, desbotada, com manchas de umidade nas bordas. Helena a segurou contra o peito como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Parte 2. 35 anos. Antes, para entender o que estava prestes a acontecer no Hospital Samaritano, é preciso voltar no tempo. É preciso voltar a 1990, quando Vicente Drummond não era um magnata, mas apenas um jovem ambicioso tentando fazer seu primeiro supermercado prosperar em um bairro de classe média baixa de Belo Horizonte. Naquele tempo, Vicente era casado com Isabela Carvalho, sua namorada desde o colegial. Isabela era uma mulher delicada, professora de música, com longos cabelos negros e um sorriso que iluminava quartos inteiros. Eles moravam em um apartamento alugado de 2 quartos no bairro Floresta, lutando para pagar as contas, enquanto Vicente investia cada centavo no negócio. Quando Isabela engravidou, foi como se o sol nascesse em suas vidas. Vicente trabalhava 18 horas por dia, mas sempre encontrava tempo para colocar a mão na barriga crescente da esposa, sussurrando promessas para o bebê. Vou dar tudo para você, Miguel, tudo o que eu nunca tive. Miguel nasceu em uma manhã de março, saudável e gritando com força suficiente para fazer a equipe da maternidade rir. Era um bebê bonito, com os olhos escuros da mãe e o queixo determinado do pai. Vicente segurou o filho pela primeira vez e chorou. Um homem que raramente demonstrava emoções chorou copiosamente, beijando a testa minúscula do bebê repetidas vezes. Os primeiros meses foram de uma felicidade quase dolorosa de tão intensa. Mas então veio a notícia que destruiria tudo. Miguel tinha uma condição cardíaca congênita grave. Precisaria de cirurgias, tratamentos caríssimos, cuidados constantes. Vicente vendeu tudo o que podia, pegou empréstimos com agiotas, trabalhou até o colapso. Isabela abandonou as aulas de música para se dedicar integralmente ao filho. Mas mesmo assim, não era suficiente. Eles precisavam de ajuda, especialmente porque Isabela estava ficando exausta, sua saúde mental deteriorando sob o estresse insuportável de cuidar de uma criança que parecia sempre à beira da morte. Foi quando apareceu Helena. Helena tinha 23 anos e acabara de perder sua mãe para um câncer. Sem família, sem muitas perspectivas, trabalhava como auxiliar de limpeza no hospital onde Miguel fazia tratamento.
Ela observava, dia após dia, aquele casal jovem se desfazendo de tanto medo e cansaço. Observava Isabela tentando não chorar enquanto embalava o bebê. Vicente com olheiras profundas, tentando manter a esperança. Um dia, durante uma das crises de Miguel, quando Isabela desabou no corredor do hospital, foi Helena quem a amparou. Foi Helena quem sussurrou palavras de conforto. Foi Helena quem ofereceu o que ninguém mais havia oferecido. Deixa eu ajudar. Não tenho experiência como babá profissional, mas tenho tempo, tenho vontade e sei cuidar de gente. Posso ficar com o Miguel algumas horas por dia para vocês descansarem. Vicente e Isabela, desesperados, aceitaram. Ofereceram pagar o pouco que podiam. Helena recusou no início, mas Vicente insistiu. Ele não aceitaria caridade. Tinha seu orgulho. Chegaram a um acordo. Ela receberia um salário mínimo, mais as despesas de transporte, e poderia continuar com seu trabalho de meio período no hospital. Helena mudou-se para o quartinho de empregada no apartamento dos Drummond. Era minúsculo, mal cabia uma cama de solteiro, mas ela não se importava. Tinha um propósito agora. Tinha Miguel. E Miguel, aquele bebê frágil que parecia feito de vidro, floresceu sob os cuidados de Helena. Ela aprendeu a administrar medicações complexas, a reconhecer os sinais de uma crise cardíaca iminente, a fazer massagens que aliviavam o desconforto do bebê. Mais que isso, ela o amava. Amava com uma intensidade que assustava até ela mesma. Enquanto Vicente lutava para fazer o supermercado crescer, e ele estava crescendo lentamente, mas consistentemente, e Isabela tentava recuperar sua sanidade mental, foi Helena quem esteve lá para os primeiros sorrisos de Miguel, suas primeiras tentativas de sentar, suas primeiras palavras. Má. Miguel balbuciou um dia, olhando para Helena enquanto ela o alimentava. Helena sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Ela não o corrigiu. Não disse, não, querido, eu sou a Lelê, sua mãe é a Isabela, porque naquele momento ela sabia uma verdade dolorosa. Ela era mais mãe para Miguel do que a própria mãe conseguia ser. Isabela não era má. Ela amava o filho desesperadamente, mas o trauma de quase perdê-lo tantas vezes havia criado uma barreira psicológica. Ela tinha medo de se aproximar demais, de se apegar demais, porque não suportaria a dor se ele morresse. Era uma forma de autoproteção cruel, mas compreensível. Os meses se transformaram em anos. Miguel crescia, contrariando todas as expectativas médicas. Ele tinha 3 anos quando deu seus primeiros passos, segurando os dedos de Helena. Ela chorou tanto que teve que sentar no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto Miguel ria com ela, sem entender o significado daquele momento, mas sentindo a alegria. Vicente prosperava. O supermercado original havia se tornado uma rede pequena. Eles se mudaram para uma casa maior, no bairro Mangabeiras. Helena, é claro, foi com eles. Tinha seu próprio quarto agora, maior, com uma janela que dava para o jardim. Mas ela passava a maioria das noites no quarto ao lado, onde Miguel dormia, acordando ao menor som para garantir que ele estava bem. Helena, Vicente disse uma noite, encontrando-a adormecida na cadeira ao lado da cama de Miguel. Você sabe que eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, né? Helena acordou, desorientada, e sorriu com cansaço. Não precisa agradecer. Ele é meu menino também. Vicente segurou a mão dela, um gesto rápido, quase formal, mas seus olhos diziam tudo. Ele sabia. Ele via o que Isabela não conseguia ver. Que Helena não era apenas uma funcionária, não era apenas uma babá. Ela era a verdadeira mãe de Miguel em todas as formas que importavam. Parte 3. A tragédia. Miguel tinha 5 anos quando aconteceu. Era um sábado de abril.
e Helena havia levado o menino ao parque. Não o parque chique de Mangabeiras, mas o parquinho simples do bairro onde ela crescera, em Contagem, porque Miguel sempre implorava para ir lá. Tem mais crianças, Lelê. No parque de casa só tem gente grande que fica sentada. Eles passaram a tarde inteira brincando. Miguel no balanço, Helena empurrando devagar, sempre devagar, porque não podia fazer esforço demais. Miguel rindo no escorregador pequeno. Miguel fazendo amigos instantâneos da forma como só crianças conseguem. Lelê, olha, aquele menino tem uma pipa. Miguel apontou, os olhos brilhando. Um grupo de garotos mais velhos estava empinando pipas no campo ao lado do parque. As pipas dançavam no céu azul, coloridas e livres. Miguel ficou hipnotizado. Um dia você vai empinar uma pipa, Helena prometeu, passando a mão pelo cabelo suado dele. Quando você ficar um pouquinho mais forte. Mas eu já sou forte. Miguel flexionou seus bracinhos finos. Olha meu músculo. Helena riu, beijando o topo de sua cabeça. Sim, você é muito forte, campeão. Eles compraram picolé de um vendedor ambulante, limão para Miguel, uva para Helena e sentaram na grama, apenas observando o mundo passar. Era um daqueles momentos perfeitos que você quer guardar em uma caixa e abrir toda vez que a vida ficar difícil. Lelê! Miguel disse de repente, sua voz séria demais para uma criança de 5 anos. Quando eu crescer, você ainda vai ser minha babá? Sempre, Helena respondeu sem hesitar. Mesmo quando você for adulto, vou continuar te cuidando. Vou ser a velhinha chata que fica lembrando você de comer direito. Miguel sorriu, satisfeito com a resposta. Ele apoiou a cabeça no ombro de Helena e fechou os olhos, o picolé derretendo esquecido em sua mão. Foi o último momento de paz. Quando voltaram para casa, algo estava errado. Helena sentiu isso antes mesmo de abrir a porta. Havia carros demais na garagem. Vozes alteradas vinham de dentro. Fique aqui, Miguel, ela disse, mas ele já estava entrando curioso. A sala estava cheia de gente. Vicente, Isabela, médicos, advogados. Todos viraram quando Helena e Miguel entraram. Finalmente! Isabela praticamente gritou, e havia algo selvagem em seus olhos. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? No parque, como sempre. Helena começou confusa. Como sempre! Isabela riu, um som histérico. Enquanto você estava como sempre no parque, eu estava aqui recebendo ligação do hospital. Ligação sobre uma cirurgia. Uma cirurgia que Miguel precisa fazer urgentemente e você estava empinando pipa com ele. Nós não estávamos empinando pipa, ele só estava assistindo. Não importa! Isabela avançou e Vicente teve que segurá-la. Ele deveria estar aqui, em casa, descansando, não sendo exposto a germes e esforços que podem matá-lo. Helena olhou para Vicente, implorando por apoio, mas ele desviou o olhar. Ela entendeu. Algo havia mudado. Alguma coisa havia se quebrado irreparavelmente. Dr. Santana acabou de nos informar, Vicente disse, sua voz cansada, que Miguel precisa de uma cirurgia cardíaca complexa, em breve, e ele precisa estar em condições ótimas para isso. Isabela tem razão. Nós fomos negligentes. Deixamos você ter muita liberdade com ele. Liberdade? Helena sentiu as palavras como tapas. Eu dediquei 5 anos da minha vida para esse menino. 5 anos... Eu sei quando ele pode e não pode fazer as coisas. Eu conheço cada respiração. Você não é médica, Isabela gritou. Você é uma babá que nós generosamente acolhemos em nossa casa. E você se esqueceu do seu lugar. Miguel começou a chorar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo terrível estava se desenrolando. Ele agarrou a perna de Helena. Lelê! Não a chame assim, Isabela disse, e sua voz estava fria agora, perigosamente controlada.
Ela não é sua mãe, ela é uma funcionária. E, Helena, a partir de agora você está dispensada. O mundo parou. Helena sentiu seus joelhos bambearem. O quê? Você ouviu. Nós vamos contratar uma enfermeira pediátrica qualificada. Alguém com diplomas, com experiência médica real. Você pode pegar suas coisas e sair. Vicente! Helena virou-se para ele desesperada. Você não pode deixar isso acontecer. Você sabe o quanto eu amo esse menino. Você sabe... Eu sei que você fez muito por nós, Vicente interrompeu, e pela primeira vez em 5 anos ele não conseguiu olhar nos olhos dela. E vou garantir que você receba uma boa indenização. 3 meses de salário. Mas Isabela está certa. Miguel precisa de cuidados profissionais agora. Não é pessoal. Não é pessoal. Helena repetiu incrédula. Como pode não ser pessoal? Eu criei esse menino. Eu estive lá em cada noite de dor, em cada crise, em cada momento que vocês dois não estavam. E nós agradecemos, Vicente disse, mas sua voz estava morta. Mas isso acaba aqui. Miguel estava chorando convulsivamente agora. Não, Lelê não vai. Lelê fica. Isabela o arrancou dos braços de Helena. Chega, Miguel. Chega de drama. Helena vai embora e pronto. Helena tentou tocar Miguel uma última vez, mas Isabela se afastou, levando o menino escada acima. Os gritos de Miguel ecoavam pela casa. Lelê! Lelê! Eu quero a Lelê! Helena ficou ali, no meio da sala, que já não era mais sua casa, cercada por estranhos que olhavam com pena ou desconforto. Vicente estendeu um envelope. 3 meses de salário, em dinheiro e uma carta de recomendação. É o mínimo que posso fazer. Helena olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero meu menino. Ele não é seu menino, Vicente disse, e havia alguma coisa de cruel em sua resignação. Ele nunca foi. Helena saiu daquela casa com apenas uma mochila de roupas e a caixa de sapatos, onde guardava todas as fotos, desenhos e lembranças de Miguel. Andou pelas ruas de Mangabeiras como um fantasma, sem destino, sem propósito. Ela tentou ligar nos dias seguintes. Bloquearam o número. Ela tentou voltar a casa. Um segurança novo a impediu na portaria. A senhora Drummond foi clara. A senhora não pode entrar. Ela escreveu cartas. Nunca foram respondidas. 6 meses depois, Helena ouviu a notícia, através de uma colega do hospital. Miguel tinha feito a cirurgia. Havia sido um sucesso. Ele estava se recuperando bem. Ela deveria ter ficado aliviada. Mas tudo o que sentiu foi um vazio tão profundo que quase a engoliu viva. Parte 4. Os anos vazios. Helena tentou reconstruir sua vida. Voltou para Contagem, para a casa simples que havia sido de sua mãe. Conseguiu um emprego em uma escola municipal, limpando salas de aula. Era um trabalho honesto, mas mecânico. Ela fazia tudo no automático como um robô. À noite, sozinha em seu quarto, ela abria a caixa de sapatos. Dentro havia fotos de Miguel em diferentes idades. Miguel bebê, seguro em seus braços no hospital. Miguel com 2 anos, rindo coberto de chocolate no aniversário. Miguel aos 4, fantasiado de super-herói no Halloween. E desenhos, tantos desenhos que ele havia feito para ela, todos assinados com letras desajeitadas. Para Lelê, do Miguel. Ela os tocava com dedos trêmulos, como se fossem relíquias sagradas. Em certo sentido eram tudo que restava do filho que ela criou, mas que nunca foi legalmente seu. Os anos passaram. Helena ouvia ocasionalmente sobre os Drummond. Vicente havia expandido seus negócios drasticamente, tornando-se um dos empresários mais ricos de Minas Gerais. Isabela havia falecido em um acidente de carro quando Miguel tinha 9 anos. Vicente casou-se novamente 2 anos depois com Patrícia, uma mulher da alta sociedade paulistana, e tiveram 2 filhos.
Helena se perguntava sobre Miguel constantemente. Ele era feliz? Ele lembrava dela? Ele ainda a chamava de Lelê em seus pensamentos? Ou ela havia sido completamente apagada, substituída por enfermeiras profissionais e governantas europeias? Com o tempo, Helena encontrou um novo propósito. Começou a trabalhar como voluntária no centro comunitário, ajudando adultos analfabetos a aprender a ler. Era uma forma de canalizar seu amor materno frustrado. Cada aluno que conseguia ler a primeira frase completa fazia seu coração se aquecer um pouco. Não era o mesmo que ter Miguel. Nunca seria, mas era algo. Ela nunca se casou, nunca teve outros filhos. Houve homens que demonstraram interesse ao longo dos anos, mas ela sempre encontrava uma desculpa para afastá-los. A verdade que ela mal admitia para si mesma era que seu coração pertencia a um menino que ela não via há décadas. Um menino que provavelmente nem se lembrava mais dela. Parte 5. O reencontro. Quando o carro de Marcelo finalmente chegou ao hospital samaritano, Helena estava tremendo. Ela segurava a caixa de sapatos contra o peito como um escudo. Senhora, Marcelo disse gentilmente, vou acompanhá-la até lá em cima. A família... Bem, eles não sabem sobre a senhora. Pode ficar complicado. Eu sei, Helena murmurou. Obrigada. Eles subiram no elevador privativo até a ala VIP. As portas se abriram, revelando o corredor onde a família Drummond aguardava. Quando Patrícia viu Helena, uma mulher claramente de classe baixa, com roupas simples e uma caixa de sapatos velha, seu rosto se contorceu em desprezo. Essa é a babá? Ela perguntou incrédula. Essa é a pessoa que está impedindo meu marido de assinar documentos importantes? Sim, senhora, Marcelo confirmou. Ridículo, completamente ridículo. Patrícia se virou para Helena. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas Vicente está delirando. Ele nunca te conheceu. Nossos filhos nunca tiveram uma babá como você. Eu não cuidei de seus filhos, Helena disse calmamente, embora sua voz tremesse. Eu cuidei de Miguel. O silêncio foi absoluto. Bruno e Amanda se entreolharam, confusos. Patrícia empalideceu. Como você sabe esse nome? Patrícia sibilou. Como você ousa mencionar Miguel? Porque eu o criei, Helena respondeu simplesmente. Dos 6 meses aos 5 anos, eu fui sua babá. Eu era a pessoa que ele chamava no meio da noite. Eu era quem segurava sua mão durante as crises cardíacas. Eu era... Mentirosa, Patrícia avançou, mas Dr. Henrique se colocou entre elas. Senhoras, por favor, estamos em um hospital. A senhora Patrícia, seu esposo, está acordado e está pedindo para ver essa mulher. Independente do passado ou de qualquer conflito, ele tem esse direito em seus últimos momentos. Últimos momentos? Helena sentiu as pernas bambearem. Ele realmente está morrendo? Sim, Dr. Henrique disse com gentileza. O coração dele está falhando. É questão de horas. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Depois de 35 anos, ela estava prestes a ver Vicente novamente. Não o jovem ambicioso que ela conhecera, mas um homem velho e moribundo que havia feito escolhas que os separaram. Quero vê-lo, ela disse. Por favor. O quarto da UTI VIP era mais parecido com um quarto de hotel 5 estrelas do que com um ambiente hospitalar. Havia flores por toda parte, enormes arranjos caros que perfumavam o ar. Equipamentos médicos de última geração cercavam a cama, onde Vicente jazia conectado a diversos tubos e monitores. Ele estava irreconhecível. O homem que Helena lembrava era forte, enérgico, sempre em movimento. Este Vicente era uma casca frágil, a pele pálida esticada sobre os ossos, os olhos fundos. Mas quando ele a viu entrar, algo mudou em seu rosto. Uma faísca de reconhecimento, de alívio, de culpa. Helena, ele sussurrou, sua voz rouca pela intubação recente.
Você veio. Helena se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a caixa. Você me chamou, ela disse simplesmente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vicente. Eu sinto muito. Deus, Helena, eu sinto tanto. 35 anos, e essa frase não é suficiente, mas é tudo que tenho. Eu sinto muito. Pelo quê? Helena perguntou e sua própria voz estava carregada de lágrimas não derramadas. Por me mandar embora? Por me impedir de ver Miguel crescer? Por roubar de mim o único filho que eu teria? Por tudo isso e mais, Vicente confessou. Eu era covarde. Isabela estava caindo aos pedaços e eu não sabia como salvá-la. Os médicos disseram que ela precisava se reconectar com Miguel, assumir o papel de mãe, ou ela ia ter um colapso completo. E a única forma de fazer isso, eles disseram, era removendo você da equação. Então eu era o problema? Helena riu, um som amargo. Eu que cuidei dele quando ela não conseguia. Você não era o problema. Você era a solução, e isso era o problema. Vicente tossi, seu corpo se contraindo de dor. Quando se recuperou, continuou. Isabela sabia que você era a melhor mãe para Miguel do que ela, e isso a destruía. Ela te amava e te odiava ao mesmo tempo. E eu escolhi minha esposa. Escolhi a mulher que dormia ao meu lado todas as noites, em vez da mulher que amava meu filho mais do que a própria vida. Foi a escolha errada, Helena disse, e não havia acusação em sua voz, apenas tristeza. Porque Isabela morreu 3 anos depois, e Miguel cresceu sem nenhuma de suas mães, sem a mãe biológica e sem a mãe de coração. Vicente assentiu, mas lágrimas caindo. Eu sei. E ele sofreu por isso. Deus, como ele sofreu. Ele chorou por você durante meses, Helena. Meses. Ele não entendia por que Lelê tinha ido embora, porque Lelê não vinha mais vê-lo. Eu menti para ele. Disse que você tinha arranjado um emprego longe, que precisava viajar. Mas ele nunca acreditou completamente. Crianças sabem quando estão sendo enganadas. Ele te perguntava por mim? Helena mal conseguia falar, a emoção engasgando as palavras. O tempo todo. Especialmente quando ficava doente. Durante as crises, era seu nome que ele chamava. Cadê a Lelê? Eu quero a Lelê. Quebrava meu coração toda vez. Helena abriu a caixa de sapatos com mãos trêmulas. Dentro, além das fotos, havia algo mais. Um coelhinho de pelúcia desbotado, com uma orelha quase solta. Você lembra dele? Ela perguntou, mostrando o brinquedo a Vicente. Ele soltou um som que era meio riso, meio soluço. Senhor Cenoura, Miguel não dormia sem ele. Eu dei este coelho para ele no primeiro aniversário que passei cuidando dele. Quando saí da casa de vocês, encontrei Senhor Cenoura no meu quarto. Miguel deve ter colocado lá, como se soubesse que eu precisava de alguma coisa dele. Helena acariciou o brinquedo com ternura. Eu dormi com ele todas as noites durante anos. Parecia loucura, mas era tudo que me restava do meu menino. Helena, Vicente estendeu uma mão trêmula e ela, após hesitar, segurou-a. Eu preciso te contar algo. Algo que vai ser difícil de ouvir. Parte 6. A verdade. Miguel morreu, Helena. As palavras caíram como uma sentença de morte, ironicamente apropriada, dado onde estavam. Helena sentiu o mundo inteiro vacilar. O quê? Não imediatamente depois que você saiu. Vicente se apressou em explicar, embora cada palavra parecesse causar-lhe dor física. Mas 2 anos depois, ele tinha 7 anos. A cirurgia que ele fez foi bem sucedida, mas houve complicações tardias. Uma infecção que o corpo dele, já tão fragilizado, não conseguiu combater. Helena não conseguia respirar. A sala estava girando. Não, você está mentindo. Por que você está mentindo? Eu queria que fosse mentira.
Vicente apertou a mão dela com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Ele morreu chamando por você. Suas últimas palavras foram: cadê a Lelê? Por que a Lelê não vem? E eu... Deus me perdoe, mas eu não tinha resposta. Eu tinha tirado você dele, e quando ele mais precisava de você, quando estava morrendo, você não estava lá porque eu não deixei. Helena começou a tremer violentamente. Soluços rasgavam seu peito, sons animalescos de dor pura. 35 anos. 35 anos ela havia carregado a esperança de que um dia poderia ver Miguel novamente, que poderia explicar, se reconectar, talvez até ser perdoada por ter abandonado ele, mesmo que não tivesse sido escolha sua. E agora descobria que ele estava morto, que havia morrido ainda criança, chamando por ela, e ela nem soube. Por que você não me contou? Ela finalmente conseguiu perguntar entre soluços. Por que deixou eu passar todos esses anos pensando que ele estava vivo e bem? Porque sou um covarde, Vicente confessou. Porque não consegui enfrentar você depois do que fiz. Porque era mais fácil te deixar na ignorância do que admitir que minhas decisões mataram meu filho. Suas decisões não mataram ele, Helena disse. E foi surpreendentemente ela quem consolou Vicente agora. A doença dele matou ele. Você fez o que pôde, todos fizemos. Mas ele morreu sozinho emocionalmente, Vicente insistiu. Morreu sem a pessoa que mais amava ao lado dele. Isabela estava lá fisicamente, eu estava lá, mas você era quem ele realmente queria, e eu te roubei dele nos últimos anos que ele teve. Eles choraram juntos, duas pessoas que amaram a mesma criança, que falharam com ela de formas diferentes, que carregavam culpas que nunca poderiam ser totalmente expiadas. Finalmente, quando os soluços diminuíram para lágrimas silenciosas, Helena perguntou: por que você me chamou agora? Depois de todos esses anos. Vicente olhou para o teto, como se estivesse reunindo coragem. Porque eu estou morrendo e tenho medo. Medo de enfrentar Miguel do outro lado sem ter tentado consertar o que quebrei. Medo de que ele me pergunte: pai, onde estava a Lelê? Por que você não a trouxe? E eu não ter resposta. Você acha em Deus, em vida após a morte? Helena perguntou. Não sei, mas quando você está deitado nesta cama, esperando o coração parar, você espera desesperadamente que exista algo mais, que você vai rever as pessoas que perdeu. E se existe, se Miguel está lá esperando, eu preciso que ele saiba que tentei, que no final eu tentei trazer Lelê de volta. Helena limpou as lágrimas, olhou para o homem moribundo na cama, o homem que ela havia odiado e perdoado ciclicamente por décadas, e tomou uma decisão. Vicente, eu perdoo você. Não porque o que você fez foi certo, porque não foi, mas porque carregar raiva e ressentimento só machuca a pessoa que carrega. E eu não quero mais carregar isso. Miguel não ia querer que eu carregasse isso. Obrigado. Vicente sussurrou. Você sempre foi melhor pessoa do que eu. Parte 7. As últimas histórias. Me conta sobre ele, Helena pediu, ajeitando-se na cadeira. Me conta como foram os anos que eu perdi, por favor. Vicente, mesmo exausto e com dor, sorriu fracamente. Ele era incrível, Helena. Teimoso como uma mula, doce como mel. Depois que você saiu, demorou muito tempo para ele voltar a sorrir, mas eventualmente ele encontrou alegria de novo. Quando Isabela morreu, Vicente continuou, sua voz distante. Miguel tinha 9 anos, ele não chorou no funeral, ficou lá segurando minha mão tão sério e depois me perguntou: pai, a mamãe vai encontrar a Lelê lá em cima? Eu não sabia o que responder. Helena fechou os olhos, imaginando aquele menino pequeno tentando processar a morte da mãe e ainda pensando nela. Ele adorava construir coisas, Vicente disse, e um traço de orgulho apareceu em sua voz.
Lego, principalmente. Passava horas montando castelos elaborados, cidades inteiras. Dizia que quando crescesse ia ser arquiteto e construir uma casa gigante onde todas as pessoas que ele amava pudessem morar juntas, incluindo você. Ele sempre incluía você, mesmo depois de anos. Quando ele fez 7 anos, dei a ele um cachorro, um Golden Retriever que ele chamou de Pipoca, porque o pelo era da cor da pipoca de cinema. Aquele cachorro foi seu melhor amigo pelos últimos meses. Quando ele se foi, Pipoca ficou dias deitado na porta do quarto dele esperando. Helena ouvia cada palavra como se fossem tesouros, guardando-as no coração. Ele era gentil demais para este mundo, Vicente disse. Uma vez, vimos um morador de rua na esquina e Miguel insistiu para darmos todo o dinheiro que eu tinha na carteira. Não apenas algumas moedas, mas tudo. Pai, ele precisa mais que a gente, ele disse. Tinha 5 anos e já entendia empatia melhor que a maioria dos adultos. Ele perguntava por mim, Helena teve que perguntar, sempre, até o fim. Pai, será que a Lelê lembra de mim? Será que ela está feliz? Será que eu fiz algo errado para ela ir embora? Eu mentia. Dizia que você estava feliz, que você tinha sua própria família agora, que você pensava nele com carinho, mas que precisava seguir em frente. Eu mentia porque a verdade, que eu te afastei, era imperdoável demais. Eles conversaram por horas. Vicente compartilhou cada memória que conseguiu reunir, e Helena absorveu tudo como uma esponja seca, finalmente encontrando água. Ela contou a ele sobre sua vida também, as décadas de trabalho no centro comunitário, os alunos que aprenderam a ler, as noites sozinha olhando as fotos. Eu nunca tive outros filhos, Helena confessou. Alguns me perguntavam por quê, e eu inventava desculpas. Nunca encontrei a pessoa certa, não era o momento certo, mas a verdade é que já tinha tido um filho, e ele foi suficiente. Mesmo que eu o tenha tido emprestado por apenas 5 anos, ele preencheu meu coração para sempre. Vicente sorriu. Ele teria ficado feliz em saber disso. Você tem fotos dele? Helena perguntou timidamente. Depois dos 5 anos, Vicente indicou a mesinha de cabeceira. Na gaveta, um álbum. Bruno trouxe pensando que eu ia querer ver a família, mas as únicas fotos que importam são as de Miguel. Helena abriu a gaveta e encontrou um álbum de fotos de couro. Abriu-o com mãos trêmulas, e lá estava ele. Miguel aos 6 anos, sorrindo sem dentes da frente. Miguel aos 7, com Pipoca, ambos cobertos de lama no jardim. Ela tocou as fotos como se pudesse sentir o menino através delas. Posso ficar com uma? Ela perguntou. Fique com todas, Vicente disse. Patrícia nunca quis elas de qualquer forma. Ela sempre achou estranho eu guardar fotos do filho morto do primeiro casamento. Mas eu não conseguia me desfazer. Eram tudo que me restava dele. Helena escolheu uma foto. Miguel aos 6 anos no parque, empinando uma pipa. Ele estava rindo, os olhos fechados de pura alegria, o cabelo bagunçado pelo vento. Era a imagem da felicidade. Ele conseguiu, ela murmurou. Ele conseguiu empinar a pipa. Sim, Vicente confirmou. E ele disse naquele dia, a Lelê ia ficar tão orgulhosa de mim. Parte 8. O adeus. As horas passaram. Os monitores começaram a apitar com mais frequência. Dr. Henrique entrou várias vezes para verificar Vicente, e cada vez que saía, seu rosto estava mais grave. Não vai ser muito mais, ele disse gentilmente. Talvez queira chamar a família, mas Vicente balançou a cabeça. Não agora. Só Helena. Por favor. Patrícia estava furiosa do lado de fora, mas os desejos de Vicente, documentados em testamento, davam a ele o direito de escolher quem estaria presente em seus momentos finais. Helena, Vicente disse, sua voz cada vez mais fraca. Você sabe o que foi a maior ironia da minha vida?
O quê? Eu construí um império. Tenho supermercados em 12 estados. Tenho mansões, carros, uma conta bancária com mais zeros do que consigo contar. Mas tudo isso foi construído tentando compensar Miguel, tentando provar que podia dar a ele o melhor tratamento, os melhores médicos, a melhor vida. E no fim, a única coisa que ele realmente queria, a única coisa que importava, era você. E essa era a única coisa que o dinheiro não podia comprar de volta. Dinheiro nunca comprou amor, Helena disse suavemente. Patrícia e os filhos dela estão lá fora, Vicente continuou, esperando para dividir tudo que construí. Eles nem fingem estar tristes. Estão fazendo cálculos, planejando como vão gastar. Bruno já tem reuniões marcadas com compradores. Amanda quer vender a casa e comprar um apartamento em Paris. Nenhum deles me conhece, nenhum deles me ama, são apenas herdeiros. Você tem algum arrependimento? Helena perguntou. Centenas, Vicente admitiu. Mas o maior é ter tirado você do Miguel. Se eu pudesse voltar, se pudesse mudar uma única decisão em toda a minha vida, seria essa. Deixaria meu orgulho de lado, convenceria Isabela, encontraria uma forma. Porque no fim, Helena, você era a mãe verdadeira, não por sangue, mas por amor. E amor sempre vale mais. Os monitores começaram a apitar mais insistentemente. A respiração de Vicente ficou irregular. Está na hora, Dr. Henrique disse entrando no quarto. Seu coração está desacelerando. Helena, Vicente apertou sua mão com a pouca força que restava. Quando você ouvir, e eu acredito que vai de alguma forma, algum dia, diga a Miguel que eu sinto muito. Diga que seu pai foi um idiota, mas que tentou consertar no final. E diga que a Lelê sempre, sempre o amou. Eu vou dizer, Helena prometeu, lágrimas correndo livremente. Mas você pode dizer também, você vai vê-lo primeiro. Vicente sorriu, um último sorriso de paz. Estou com medo. Não precisa, ele está esperando. E ele te ama, apesar de tudo, porque crianças amam seus pais incondicionalmente, mesmo quando os pais não merecem. Você acha que ele vai me perdoar? Eu acho, Helena disse, inclinando-se para sussurrar perto do ouvido dele, que a primeira coisa que ele vai fazer é correr para seus braços e perguntar, cadê a Lelê, pai? Você trouxe a Lelê dessa vez? Vicente riu, um som fraco, mas genuíno. E eu vou poder dizer sim, filho. Ela está vindo. Só vai demorar um pouquinho, mas ela está vindo. Os bips dos monitores começaram a desacelerar, espaçando-se cada vez mais. Vicente, Helena disse, segurando firme sua mão. Obrigada por me chamar, por me deixar dizer adeus, por me contar sobre ele. Obrigada. Obrigada a você, ele sussurrou, por ter sido a mãe que ele merecia. E então, com um último suspiro suave, Vicente Drummond fechou os olhos. O monitor emitiu um som contínuo. Dr. Henrique verificou os sinais vitais e, após um momento, olhou para Helena com compaixão. Ele se foi. Helena assentiu, incapaz de falar. Ela ficou ali, segurando a mão de Vicente por mais alguns minutos, chorando silenciosamente. Não estava chorando pelo homem que havia morrido. Estava chorando pelo menino que havia perdido 30 anos antes, pelo relacionamento que lhe foi roubado, pela injustiça de tudo. Mas também estava chorando de gratidão. Gratidão por esses últimos momentos, por essas últimas histórias, por essa chance de fechar um ciclo que havia permanecido aberto por tanto tempo. Parte 9. Depois, Helena saiu do quarto e encontrou Patrícia, Bruno e Amanda no corredor. Eles a olharam com uma mistura de desdém e curiosidade. Ele se foi, Helena anunciou simplesmente. Patrícia não mostrou emoção. Finalmente. Bruno, ligue para os advogados. Amanda, cancele meu jantar de amanhã. Temos muito a fazer. Helena as observou.
Essas pessoas que haviam compartilhado a vida de Vicente, mas não seu coração. Ela não sentiu raiva, apenas pena. Ele me pediu para dar isso a vocês, Helena mentiu, estendendo o álbum de fotos de Miguel. São fotos do filho dele, do primeiro filho. Patrícia olhou o álbum como se fosse algo contaminado. Não queremos isso. Pode ficar com essas lembranças. Vou ficar então, Helena disse. Ela se virou para sair, mas parou. Vocês sabem, ele construiu tudo aquilo para Miguel. Cada supermercado, cada negócio. Foi tudo para tentar salvar um menino que não pôde ser salvo. Vocês estão herdando o legado de amor de um pai por seu filho. Espero que gastem esse dinheiro com consciência disso. Ela não esperou resposta. Simplesmente saiu, Marcelo a acompanhando silenciosamente. Marcelo a levou de volta para a Contagem. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou. Apenas quando pararam em frente à casa azul de Helena, ele quebrou o silêncio. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Como você consegue não estar amarga, depois de tudo que te fizeram, tudo que perdeu? Helena olhou pela janela para seu bairro simples, para as crianças jogando bola na rua, para os vizinhos conversando em portões. Porque a amargura não traz ninguém de volta. E Miguel era pura alegria. Ele não ia querer que eu passasse minha vida amarga. Ele ia querer que eu continuasse sendo a Lelê que ele conheceu, a pessoa que encontrava felicidade nas pequenas coisas, que cuidava de outros, que amava sem esperar nada em troca. Marcelo assentiu, os olhos úmidos. Ele teve sorte de ter você. Não, Helena corrigiu, sorrindo através das lágrimas. Eu tive sorte de ter ele. Naquela noite, Helena abriu a caixa de sapatos pela última vez. Colocou o álbum de fotos que Vicente lhe dera junto com as suas próprias memórias. Olhou para cada imagem. O bebê Miguel, o menino Miguel, o Miguel que ela conheceu e o Miguel que nunca teve chance de conhecer. Oi, meu amor. Ela sussurrou para as fotos. Desculpa ter demorado tanto para saber sobre você. Desculpa não ter estado lá no final. Mas eu estava lá nos momentos que importavam, não estava? Nos primeiros passos, nos primeiros sorrisos, nos primeiros eu te amo. Eu estava lá. Ela pegou o senhor Cenoura, o coelho de pelúcia surrado, e o abraçou pela última vez antes de colocá-lo de volta na caixa. Seu pai me pediu para te dizer que ele sente muito, mas eu acho que você já sabia. E eu quero que você saiba que eu te amei todos os dias. Todos os dias durante 35 anos, eu te carreguei no meu coração. Você foi meu filho, Miguel. Não por sangue, não por papel, mas por escolha. E amor por escolha é o amor mais puro que existe. Helena fechou a caixa e a colocou no altar que havia montado em seu quarto. Uma pequena mesa com uma vela, uma foto emoldurada de Miguel aos 4 anos e agora o álbum completo de sua curta vida. Até nos encontrarmos de novo, meu menino. Epílogo. 3 meses depois, Helena estava no centro comunitário, ajudando Dona Marta, uma senhora de 65 anos, a ler sua primeira frase completa sozinha. Eu amo meu... Neto. Dona Marta leu devagar, depois olhou para Helena com olhos brilhantes. Eu consegui, eu li sozinha. Helena abraçou a aluna, sentindo aquela familiar onda de realização. Esse era seu propósito agora. Ajudar outros a encontrar sua voz, sua independência, suas possibilidades. Naquela tarde, quando estava guardando os materiais, o zelador a chamou. Helena, chegou uma encomenda para você. Era uma caixa grande. Dentro, havia uma carta do escritório de advocacia que cuidava do espólio de Vicente e, surpreendentemente, um envelope grosso. A carta era formal. O Sr. Vicente Drummond, em seu testamento, deixou instruções específicas de que a Sra. Helena Furtado deveria receber uma doação. Anexo está um cheque no valor que ele especificou como pagamento atrasado de 35 anos de gratidão. Helena abriu o envelope.
O cheque era de um valor absurdo, equivalente a 35 anos de salário, corrigido e com juros generosos. Havia também uma segunda carta, esta manuscrita, claramente escrita por Vicente semanas antes de morrer, quando ainda tinha forças. Helena, sei que você não quer dinheiro, sei que perdoou sem esperar compensação, mas aceite isso não como pagamento, porque o que você fez não tem preço, mas como uma ferramenta. Use para expandir seu trabalho no centro comunitário. Use para ajudar outros. Use para fazer o tipo de diferença que você fez na vida de Miguel. Você disse que Miguel preencheu seu coração para sempre. Bem, ele também preencheu o meu. E agora, com esse dinheiro, talvez ele possa preencher os corações de muitas outras pessoas através do seu trabalho. Obrigado por ter sido a mãe verdadeira do meu filho. Vicente. Helena chorou, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de perda, mas de possibilidade. Ela olhou ao redor do centro comunitário modesto, imaginando o que poderia fazer. Mais salas de aula, mais professores voluntários, talvez até uma biblioteca comunitária. Um legado de educação e amor. Miguel, ela sussurrou para o céu. Seu pai finalmente entendeu. Amor não se mede em dinheiro, mas dinheiro pode espalhar amor. E vamos fazer isso juntos, você, eu e seu pai. Vamos ajudar tantas pessoas. 2 anos depois, o Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida havia se transformado. Com o dinheiro de Vicente, Helena conseguiu expandir drasticamente. Agora havia 5 salas de aula, uma biblioteca com milhares de livros, um programa de computação, aulas de arte para crianças. Na entrada havia uma placa nova e brilhante, Centro Comunitário Miguel Drummond, onde o amor se transforma em educação. Sob o nome, uma foto, Miguel aos 4 anos, sorrindo para a câmera, com o Sr. Cenoura nos braços. Helena estava lá todas as tardes, ensinando, ajudando, amando cada aluno como havia amado aquele menino que mudou sua vida. E às vezes, quando o sol entrava pela janela de certa forma, ela jurava que podia ouvir uma risada infantil, como se Miguel estivesse ali, orgulhoso de ver o que seu amor havia criado, porque no fim, amor nunca morre. Ele apenas se transforma. E o amor entre Helena e Miguel havia se transformado em algo lindo, um lugar onde centenas de pessoas encontravam esperança, educação e a chance de uma vida melhor. E isso, Helena pensava, enquanto ajudava mais um aluno a ler sua primeira palavra, era o maior legado que um filho poderia deixar. E você, que acompanhou essa história até o final, espero que ela tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Se você se emocionou, se sentiu algo verdadeiro, faça parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente a palavra gratidão aqui embaixo. Porque essa história é sobre isso, sobre o poder transformador da gratidão e do amor verdadeiro. Nos vemos na próxima história.